Graça e paz, irmãos. Amém? Bom dia. Amém? Eu sei que vocês são abençoados, fazem jejum no domingo pela manhã, por isso assim meio sem força. Mas vamos lá, bem forte. Amém? Vamos então abrir a nossa Bíblia em João capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 63. O Evangelho de João capítulo 6 tem um capítulo grande. Podemos? Diz assim, verso 63 do capítulo 6 do Evangelho de João: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Podem assentar. Tem uma tradução da King James atualizada que eu quero ler aqui esse texto para vocês, à medida que eu for compartilhando, que ela traz um pouquinho melhor o entendimento, e eu vou ler agora. O Espírito da vida, no mesmo texto: a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Qual é o nosso texto que nós estamos utilizando este ano para o tema da unção? Cri, 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 cri. Mas vós tendes a... Só Josué que está salvando aí o povo. Põe na tela aí para nós aí. Olha aí, irmãos. Não sei se vocês conseguem ler. Eu não consigo ler daqui não, mas vocês podem ser que conseguem ler, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mas... Senhor, nós temos lido a Tua palavra e tem misericórdia em nós. Nos ajuda como igreja, Senhor, a ter sede e mais sede da Tua palavra e ministra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós já estamos em agosto e nós temos que lembrar do texto do ano, não é? Então, quero solicitar a todos os líderes que em todos os cultos
não deixem de trazer essa citação, bem como também nos nossos Giavites. Temos que gravar esse versículo para que tenhamos maturidade espiritual para conseguir e continuar crescendo como filhos e filhas do Senhor. Então, nessa manhã eu quero compartilhar aqui com os irmãos a palavra sobre o tema vivenciar as palavras da vida. Vivenciar as palavras da vida. Como viver as palavras da vida? A resposta do apóstolo Pedro, dada a Jesus, foi: para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida? Eu acho interessante que eu já vi algumas afirmações ou pregações, ou até mesmo tradução das Sagradas Escrituras, com um erro aqui grave neste versículo. Quando a pergunta do apóstolo Pedro é uma pergunta que nós vemos aqui, uma pergunta de retórica, né? Porque, na verdade, ele não estava perguntando a Jesus para obter uma resposta, ele já tinha a resposta. Então, a pergunta de retórica é quando você faz a pergunta, mas você mesmo já responde. Foi o que Pedro disse, né? Para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Mas um erro ou um equívoco de tradução diz, nós vamos encontrar para onde iremos. Tem uma diferença enorme do local e da pessoa. Para onde iremos, da pergunta para quem iremos. A questão toda está no resultado. O onde dá o lugar. Enquanto que quem aponta uma pessoa. No caso próprio aqui, é que a tradução correta era para quem mesmo. Para quem iremos? Isso, quando buscamos no original, há lá uma indicação pessoal. Quem? Se é o Senhor que tem as palavras da vida. Então, a primeira, vamos dizer assim, análise que nós temos que fazer ou aferir em nossa caminhada é se nós estamos com foco em Jesus ou o foco em resultados que Deus dá. Há poucos dias atrás eu estava lendo uma das frases que é atribuída a Billy Graham. E é interessante que quando as pessoas ficam famosas, eu não sei se vocês já perceberam isso, comumente muitos dão atribuição de frases a essas pessoas que eles nem falaram. Eu estava vendo um documentário ontem, bem rápido, acerca de Luiz Fernando Veríssimo. Eu não sei quem conhece Luiz Fernando Veríssimo, mas ele faleceu neste final de semana, um dos maiores escritores e cartunistas e cronistas da língua portuguesa brasileira. É brasileiro do Rio Grande do Sul. Ele faleceu agora, neste final de semana. E um dos comentaristas que estavam naquela mesa conversando acerca da obra de Luiz Fernando Veríssimo, disse exatamente isso, que a ele foram atribuídas inúmeras frases que ele nunca falou nem escreveu, mas tinham várias, muito interessantes, importantes, das crônicas que ele escreveu. E a mesma coisa acontece com o Billy Graham, né? Porque ele escreveu, falou, pregou inúmeras vezes, mas muitas frases são atribuídas a ele, e uma é esta aqui que eu vou ler aqui para vocês agora. Na verdade, eu vou parafrasear, que é mais fácil. Que diz que ele leu da seguinte forma, ou citou da seguinte forma, que Abraão,
deixou Ló escolher a terra, porque ele tinha consciência que a bênção não vinha da terra, mas a bênção era de Deus que estava nele. Então, para ele não importava qual a terra da qual ele viesse a ficar. O importante era a presença de Deus. Pois quando Deus está, tudo dá certo. A misericórdia, o amor, a prosperidade nos acompanha. Essa frase foi atribuída a Billy Graham, mas na verdade não foi Billy Graham quem falou. Foi um pregador desconhecido. Mas o importante, irmãos, é o seguinte, que enquanto nós soubermos, tivermos consciência de que a bênção de Deus, ela está em nós, porque o Senhor está em nós, porque nós escolhemos a quem servir, nós escolhemos com quem está, e nós escolhemos que este alguém seja nosso Senhor e habite em nossa vida. Nós temos a certeza de que a bênção de Deus vai continuar na nossa vida. Então a primeira palavra que eu quero aqui trazer como importante para mim e para você, quando tomamos a decisão de vivenciar as palavras da vida, é reconhecimento. Você precisa reconhecer que é em Jesus que está a sua vida. Reconhecimento. E aqui eu quero a gente trabalhar um pouquinho nessa palavra reconhecimento. Reconhecimento é conhecer de novo. Conhecer de novo. E conhecer de novo. E conhecer novamente. Ou seja, todos os dias precisamos conhecer. E a palavra de Deus dá-nos uma lição acerca de investirmos em conhecer. Há nas Escrituras um verso em que nos insta a conhecer e prosseguir em conhecer. Prossigamos, continuemos a conhecer o Senhor. É a palavra. Há uma advertência espiritual que nos ensina e nos insta a prosseguir em conhecer. Prossigamos em conhecer e conhecer o nosso Senhor. Vamos para Oséias capítulo 6, verso 3. Olha o que o profeta traz para o povo de Israel como um alerta, pois o seu afastamento os deixava longe do Senhor. Coloca na tela aí, por gentileza. Oséias capítulo 6, versículo 3. Almeida Revista Corrigida Fiel. Olha aí. Conheçamos e prossigamos, hein? Vai, gente, lê aí, vamos lá. Em conhecer ao Senhor. King James, aqui a ACF diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando nós conhecemos e reconhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, a bênção de Deus virá, a chuva seródia, quer dizer, é o orvalho, vai regar a terra, ou seja, a terra vai estar apta para produzir, a nossa vida vai estar abençoada. E era isso que Abraão conhecia do Senhor. Então não importava para Abraão, naquele momento da escolha em que ele foi, naquela situação difícil de convivência com Ló, que era
até então assim muito carnal e queria as coisas de resultado rápido, Abraão falou para ele assim: olha, pode escolhe aí a terra que você quiser, está diante de você. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o oeste, eu vou para o leste. Se for para o leste, eu vou para o oeste. O importante é que nós precisamos nos separar. Abraão conhecia quem era o seu Senhor. A minha pergunta aqui nessa manhã é: nesta dinâmica de você investir em conseguir, em prosseguir e conhecer o Senhor, como você está fazendo as suas escolhas? Escolhendo o que aos seus olhos parece que é bom. E a palavra de Deus nos adverte em relação a isso. O salmista diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é morte. Até então, parece ser coisa boa. A saída é boa, a palavra até de algum modo parece ser interessante. Mas não é. Irmãos, e nós temos que tomar cuidado de não nos enganar em vivermos como joio. Porque a palavra de Deus fala que ele vem para colher o trigo no celeiro, mas o joio vai ser queimado. E quando é que nós vivemos como joio? Porque o joio, ele vai nas atividades, ele está, às vezes até prega o joio, canta, louva, está presente, mas não tem essência, não tem interior. A aparência é de trigo, a aparência é de filho, é de discípulo, a aparência é maravilhosa, mas o interior está podre. É o que Jesus falou acerca do sepulcro caiado. E aqui eu quero fazer essa distinção aqui entre Abraão e Ló, nessa rápida atividade que nós estamos fazendo aqui de comparação da escolha que Ló fez. Eu não sei se vocês estão entendendo a passagem, mas foi no momento da divisa da terra em que os pastores de Ló e de Abraão começaram a bater de frente por causa das pastagens. Que o rebanho se tornou tão grande, mas tão numeroso, que a terra estava com um problema para isso. Eles começaram a brigar pela água e pelas pastagens. Então Abraão teve uma ideia: olha, é melhor a gente separar. A bênção de Deus estava com Abraão. A promessa era para ele, porque o Senhor disse para ele: você vai sair da sua terra, você vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele disse: eu vou, Senhor. Então eu vou te abençoar inumeramente. Eu vou te engrandecer muito. A sua descendência será como a areia da praia do mar, e você será muito abençoado. Então a bênção de Deus estava sobre Abraão, mas até então Ló não percebeu isso. Ele só estava olhando o resultado. Ele não olhava quem era o abençoado, quem detinha a palavra da vida. Pedro reconheceu: o Senhor detém a palavra da vida. E aí o que aconteceu? Se separou. Gente, se você for analisar a vida de Ló depois, você pegar o livro do Gênesis e for analisar a vida de Ló, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque na saída dele de Sodoma, caiu fogo do céu e destruiu tudo. Ele só saiu com as filhas, até a mulher que ele amava, ele perdeu. O problema é quando não olhamos quem, estamos olhando o que e o onde. Reconhecer. Você tem reconhecido que é Jesus, que é a bênção que está na sua vida? Não importa se você está com um emprego bom agora, ou se você está com uma posição boa agora, se você está com a condição financeira ou de saúde, a questão toda não é o que ou onde, é quem está em você. A palavra de Deus nos garante que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se o maior está em nós, cura, prosperidade,
livramento, segurança, nós temos, mas temos que reconhecer. O imaturo espiritual não reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele vive, tudo que ele é do Senhor. Ele vive a vida como que rolando morro abaixo. Vai acontecendo as coisas. Vamos, aqui na prática, é o seguinte: a cada momento da nossa vida, interiormente, visualizando, tudo nós precisamos ter certeza que o Senhor está agindo plenamente a meu favor, ou seja, a seu favor. Levante sua mão e diga glória a Deus. Você reconhece isso nessa manhã? Então, a segunda palavra que eu quero trazer para analisarmos nesta mensagem acerca de vivenciar as palavras da vida é gratidão. Graças te dou, ó Senhor. A vida de gratidão, plenamente. A palavra do Senhor nos adverte, inclusive, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Em tudo dai graças. Tiago capítulo 5. Em tudo dai graças. Espera aí. Agradecer a Deus em tudo, sim, porque tudo que acontece na nossa vida, quando estamos sob a direção de Deus, é de cima e embaixo, ou seja, de todos os lados, cobertura e base. Deus está agindo a nosso favor, isso é certo. Mas isso é uma questão de fé. É uma questão de confiança, é uma questão de depositar no Senhor a nossa esperança. Se você for o agente pelo seu próprio braço, o executor, infelizmente, os resultados são por sua conta. E tem gente que se dá bem nisso. É capacitado. Deus dotou de inteligência, tem um esforço humano, estudioso, estudiosa, lutador. Já viu, né? Você já viu pessoas assim? Que se esforçam bastante, investem, lutam, são capazes. Beleza, que bom. Mas pensa isso potencializado na unção de Deus. Pensa e imagina potencializado na aprovação do Senhor, com a prioridade divina, com o resultado grandioso de Deus. Tudo é melhor. Quem dera que desde Adão tivesse tido essa ideia, essa maturidade de gratidão. Tudo que Adão era, tudo que ele recebeu, tudo que ele alcançou foi de Deus. Ele não precisava de mais nada. Ele só precisava obedecer. Ele só precisava vivenciar o comando de Deus que era dado a ele. Faça as coisas, Adão, desta forma. Vigia. Cuida. Mas ele não ouviu Deus. Esses dias eu estava vendo um videozinho, falando a respeito de coisas de casais. Era até para ministrar encontro de casais, mas eu vou abrir aqui para vocês aqui nessa manhã, porque eu ri demais, né? Porque o videozinho dizia assim, por que o diabo foi investir na Eva e não no Adão? Aí o videozinho contava lá, é que o Adão, se ele fosse instado por Satanás para encontrar o fruto na árvore da vida,
ele não ia encontrar. Se ele fosse lá na árvore do bem e do mal, eu também não ia encontrar nada, porque o homem nunca acha nada, quem acha são as mulheres. Então o diabo já foi logo na mulher, porque ela falou assim, é na árvore que está lá no meio do jardim, ela foi lá certinho e pegou o fruto. Adão ia ficar perdido no monte das árvores lá e falar com a Eva, não achei essa árvore. E eu achei legal isso aí, é interessante, né? Nada a ver com o que eu estou pregando, nem nada a ver com isso aí, porque nós achamos as coisas também, né? É só você orar que Deus te mostra, meu irmão. Ora que Deus te mostra quem vai achar para você a sua esposa. Não é isso? Não perca a paciência, só fala, Senhor, me dá graça. Meu amor, acha para mim. Pronto, está na sua mão. É desse jeito que funciona. Então, veja, irmãos, nós precisamos aprender a usar os recursos que Deus nos dá. Quanto mais usamos os recursos que Deus nos dá, ouvindo Deus e fazendo sua vontade, nós vamos reconhecer e vamos vivenciar o sucesso. Mas você precisa ser grato pelo que Deus está te dando. Tem um cântico que nós aqui, batistas, conhecemos muito antigo. Quantas bênçãos, quantas são? É bem antigo mesmo, é do cantor cristão, não é? E você? Você tem compartilhado com o próprio Deus gratidão a Ele? Ou as orações, elas são daquelas sempre do pedir, me dá, me dá, me dá, do filho mimado, que não pode ir acompanhar o pai no supermercado, não pode acompanhar num shopping. Eu me lembro quando era criança, que a gente acompanhava o pastor Miguel no supermercado, e já falava, não peça nada lá, hein? Se ficar me perturbando, vai apanhar. Meu irmão. Quem já ouviu isso aí do pai e da mãe aí? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quase. Não pede, senão... Eu me lembro quando era criança, irmãos, eu tenho um irmão chamado Ronaldo. Lá em casa é tudo RO, né? Nem vou falar tanto para vocês, vocês vão cansar de ouvir os nomes. Mas... nós fomos uma vez no supermercado, e eu não lembro o que foi, que ele começou a fazer uma pirraça lá, querendo as coisas, e eu bem na minha, falando assim, estou fora, vou ficar caladinho. E eu sei que o dedo do meu pai, ele falava assim, meu dedo casca fio, foi na orelha dele, e só segurou. Pensa numa segurada, né? A partir daquele momento ele engoliu o choro, porque ele não aguentava mais de dor da orelha. Irmãos, é o filho da pirraça. E eu quero aqui dizer a você que nós, pais, somos diferentes do Deus maravilhoso. Uma vez já contei isso aqui para vocês. E brinquei com relação a isso. Enquanto nós, aqui, não queremos que os filhos peçam, o nosso Pai Celestial quer que você peça, e peça com muita insistência o tempo todo. Deus ama e gosta dos filhos da pirraça, os pirracentos. Me dá, me dá, me dá, me dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e vocês vão encontrar. Batei, batei e vai abrir. É diferente, não é? Nós somos limitados, o nosso Deus é limitado. Vamos fazer um exercício aí? Eu já brinquei uma vez aqui. Vamos ver os filhos pirracentos aí? Vamos lá, bata o pé assim, me dá, Senhor. Você já orou assim? Você já buscou de Deus dessa forma? Deus dá, irmãos. Porque Ele quer te agradar. Ele é Pai. Mas uma coisa que nós precisamos aprender em relação a isso é sermos gratos pelas bênçãos que Deus tem dado. Eu quero que você faça um exercício aqui agora. Traga na sua memória alguma coisa que Deus tem dado a você de muito valor. Talvez não venha nada agora, então eu vou te ajudar. A sua vida, sua família, teu filho está no seu colo, de alguns aí, está lá na salinha. Teu negócio, tua família. Feche seus olhos agora e seja grato ao Senhor. Diga muito obrigado, Deus. Eu te amo, Deus. A tua graça, ela realmente nunca falha.
Para finalizar, reconhecimento, gratidão. Quando Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida? Jesus depois ainda faz uma menção: não foi carne nem o sangue que revelou a você isso, mas foi meu Pai que está no céu. Maturidade espiritual. Irmãos, maturidade. Quanto mais caminhamos no reino de Deus, mais maduros espiritualmente nós devemos e temos que ficar. A busca da maturidade espiritual, irmãos, ela não diz respeito a tempo, ela diz respeito a investimento. Porque tem gente que tem anos e anos e anos de caminhada ou de estada como membresia em uma igreja, mas não tem maturidade espiritual nenhuma. A maturidade espiritual engloba o reconhecimento e a gratidão. Ela nos dá consciência. Ela nos dá a oportunidade e a condição de digerir entendimento, de vivenciar, olhar o quanto a graça de Deus, ela é poderosa e é abençoadora. O maduro espiritualmente, ele tem o entendimento de que a vida aqui tem propósito. E o propósito é fazer e exercer a missão. Pensa você, querido, a vida passa muito rápido. Só o jovem imaturo que acha que é longévola, mas é muito rápido. Se você lê o Salmo 90, você fica impactado. Porque lá diz no Salmo 90 que a vida do ser humano é como a flor da erva. Ela nasce, floresce, murcha e cai. Nós voamos. Há poucos dias era janeiro de 2025, nós já estamos em agosto, no último dia. Antigamente o mês de agosto demorava a passar. Agora, você está no dia final do mês de agosto, daqui a pouco já tem luzes aí de final de ano, de Natal. Antigamente as pessoas recebiam aquele valor do seu 13º salário no último mês do ano, agora já estão recebendo na metade. Tem uns que recebem no aniversário, para adiantar. Está tudo adiantado, acelerado. E se não alcançarmos o entendimento, irmãos, de que temos que fazer o máximo de nossas forças enquanto há tempo. Enquanto tem tempo, a vida sua vai voar e você não será ministro de Deus para o que Deus te chamou para ser. Mas está tão preocupado com as coisas daqui, que vão permanecer aqui. Porque a flor da erva, depois ela murcha, cai e vira pó. E nós vamos perder tempo. Repita comigo. O meu tempo. Bem forte, o meu tempo é de Deus. Então não desperdice o que é de Deus. Não joga fora o que é de Deus. Não estrague o que é de Deus. O Senhor está nos chamando, está nos alertando, para que nos momentos que nós estamos em família, nós possamos e venhamos aproveitar esse tempo que passa rápido.
Filhos, aproveitem a estada com seus pais. Pais, aproveitem a estada com seus filhos. Esposas, esposas, porque passa tudo muito rápido. Compartilhemos. Coloque a sua força, a sua juventude, o seu momento, a sua saúde naquilo que realmente importa. A vida de Deus, as palavras da vida. Aproveita cada culto, cada mensagem, cada estudo dado no Geavite, cada momento para você compartilhar o seu tempo a sós com o Senhor, de ouvir Deus falar. Que Deus prospere o entendimento na sua vida, como também falou no apóstolo Pedro: só tu tens as palavras da vida eterna. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.